Amém. Que privilégio estarmos vivendo essa geração que vai fazer a diferença, que estará realmente pregando a palavra a todo mundo e verá o Senhor Jesus voltar com poder e glória nos ares, como foi lido aqui. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todos os povos. Então virá o fim, há uma perspectiva muito grande que nós sejamos de verdade essa geração do fim. E essa quarentena também tem a ver com essa situação, uma preparação para o fim, sem dúvida. E eu fico me perguntando por que está demorando tanto essa quarentena. Muitos também têm feito essa pergunta e já éramos para ter encerrado essa quarentena aqui no Brasil e ela está em vigor e estará ainda alguns meses em vigor, talvez com uma flexibilização crescente, podendo a qualquer momento também parar a flexibilização e voltar à quarentena radical de novo. O fato é que nós, aqui em Ribeirão Pires, por exemplo, ainda estamos na plena quarentena, sem nenhuma flexibilização, e muitos outros estão enfrentando essa situação e ficam perguntando, e é realmente uma questão complicada, porque nós entramos em quarentena antes de muitos países que já pararam a quarentena, estão flexibilizando muito mais, alguns flexibilizando bastante, e aqui no Brasil nós ainda temos uma situação caótica, uma situação crítica, e ainda muitos estão perguntando, puxa, mas por que isso? Alguns criticando o governo, por que não fez isso, não aquilo, mas o fato é que, objetivamente, nós fizemos uma quarentena do ponto de vista de saúde antes da maioria de vários países que já saíram da quarentena, que já estão mais flexibilizados, e o fato é que nós ainda estamos numa fase difícil, com um grande número de mortes ainda acontecendo, com as UTIs lotadas na maioria das cidades. Então, uma situação complicada, mas há uma resposta, e essa resposta é espiritual. Que, na verdade, Deus tem um plano tão grande para a igreja brasileira e para o Brasil nesse tempo, que Ele está permitindo essa quarentena para que nós estejamos buscando a Ele, para que tenhamos a resposta e venhamos a sair dessa situação. Por isso, nessa noite, nós precisamos entender que Deus colocou você e a mim na quarentena para fazermos grandes coisas através dEle. Deus colocou você na quarentena para fazer grandes coisas através da sua vida. E enquanto você não tiver consciência disso, enquanto nós, como igreja, não tivermos consciência disso, enquanto nós, como nação, não tivermos consciência disso, nós teremos dificuldades em relação a essa crise. Mas Deus quer nos dar a vitória. Veja em Jeremias capítulo 33, versículos 1 a 3, que Jeremias também estava numa crise pior do que a nossa, porque ele tinha sido lançado no calabouço, estava ali preso, e estava numa situação muito complicada. Ele profetizou contra o rei, e a verdade doeu, e o rei não aceitou a verdade. Outros falsos profetas profetizaram mentiras, ele profetizou a verdade, e o rei então mandou que ele fosse preso, e depois mandou que ele fosse lançado num poço, e ele ficou ali, e estava quase morrendo, quando então um eunuco foi lá, pela palavra de Deus, foi lá e o resgatou, e ele continuou preso, mas foi salva a sua vida, porque senão ele morreria ali naquele poço, que foi lançado, sem comida e sem água. E então ele estava numa crise muito forte. E aí Deus vem, enquanto ele está lá preso, Deus vem e fala com Jeremias, numa crise muito pior que a nossa, é claro. E veja o que Deus diz. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez.
Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis, ocultas, maiores do que o nosso entendimento pode compreender, que você não conhece. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Mas, se Deus está assim, querendo fazer grandes coisas, por que a maioria ainda não experimentou isso e tem vivido um tempo de apatia e depressão e de escapismo, fugindo para as redes sociais, perdendo tempo, entrando em ociosidade, tédio, depressão e alimentando a sua mente de tantas coisas inúteis e algumas até, muitas aliás, prejudiciais, porque ainda não tiveram a compreensão correta de praticarem as verdades que Deus quer nos ensinar nesse tempo de crise. É como se você estivesse parado para aprender uma lição, e enquanto você não aprende a lição, você não pode sair dali. Então Deus está tratando conosco dessa forma, para que nós estejamos aprendendo a lição, nos fortalecendo nele, para que então, fortalecidos e tendo aprendido a lição, saiamos da quarentena e façamos a vontade de Deus, transformando esse mundo pelo poder do Evangelho. Por isso nós precisamos aprender 3 verdades para sairmos da quarentena e fazermos as grandes obras que Deus tem para nós. Em primeiro lugar, a primeira verdade é que Deus permitiu essa crise do coronavírus, essa pandemia no mundo inteiro. Não que foi Ele que fez, mas Ele permitiu e está usando essa situação para ter um particular com o seu povo. Ei, você, acorda! Não se ligou ainda, né? Como dizia antigamente, não caiu a ficha. Deus está te chamando para ter um particular com Ele. Não é para ficar perdendo horas e horas, jogando joguinhos, perdendo horas e horas escutando notícias que só causam terrorismo e pessoas abaladas emocionalmente. Não é para ficar olhando um monte de bobagens e coisas inúteis no WhatsApp, nas redes sociais. Mas Deus, para você que conhece a Deus, para você que é nascido de novo, para você que foi separado para Ele, para você que é sacerdote de Deus, para você que é príncipe e é princesa, para você que é filho, é filha, para você que já conhece Jesus Cristo e já saiu das trevas e tem a luz. Então entenda, Deus está te chamando para um particular, para revelar mais profundamente a sua pessoa, para revelar mais profundamente a sua missão de vida, para revelar mais profundamente o papel de nós como sacerdotes, o papel de nós como povo de Deus, o papel de nós como nação brasileira nesse século 21. Assim como Jeremias conhecia Deus e era um grande homem de Deus, mas Deus permitiu que ele ficasse preso para que ele fosse mais profundo nas coisas de Deus e coisas novas e ocultas fossem reveladas a ele. E Deus então falando com ele: olha, Jeremias, clama a mim que eu vou te responder. Clama a mim que eu vou mostrar coisas maiores. Na história da humanidade, Deus sempre separou pessoas em momentos em que Ele queria usar essas pessoas de forma extraordinária. Quem foi o segundo pai de toda a humanidade, o homem responsável para que o mundo não tivesse acabado e nós estivéssemos aqui hoje? Não foi Adão, mas foi Noé. E Noé ficou quase 1 ano ali, dentro daquela arca, para que então ele saísse
e se tornasse o pai de toda a humanidade. Nós vemos na palavra de Deus Jacó, que saiu do ventre da sua mãe Rebeca, ele saiu ali lutando com Esaú e saiu atrás, e toda a primazia, os direitos e os privilégios iriam sobre Esaú, mas ele foi abençoado por Deus e lutou e venceu. E ele se tornou então Israel, mas para que ele se tornasse Israel, ele passou 20 anos fugindo do seu irmão, ficou ameaçado de morte e fugiu para o seu tio Labão e ficou 20 anos ali. 20 anos depois ele volta e tem um novo momento com Deus no vale do rio Jaboque ali, e ali ele então, em oração, passa a noite com Deus, até que Deus o abençoa, e lhe muda o nome para Israel, e então ele se torna aquele que foi até o nome do povo de Deus, como Israel, e dos seus filhos, formam as 12 tribos de Israel, e o Messias, o Salvador do mundo, veio através deste povo, daquele que não tinha nada, não dava nada, saiu fugido do seu irmão com uma mão na frente e outra atrás, dormiu no travesseiro de uma pedra no meio do caminho, e Deus, então, depois de 20 anos, o fortalece e o torna Israel. Vemos também Daniel, que ficou 70 anos exilado, mas escreveu esse livro maravilhoso, teve profecias, e durante os 3 reinados dos imperadores Nabucodonosor, de Dario e de Ciro, ele foi destacado diante de todos, a ponto de se tornar um dos 3 primeiros ministros mais poderosos de todo o império, porque Deus os separou. E ele preparava-se mais ainda, chegando a jejuar e orar 21 dias seguidos, para receber revelações de Deus e interceder pela libertação do povo de Israel, até que ele conseguiu, através das suas orações e do seu entendimento e da revelação das profecias que havia antes dele, que era 70 anos o tempo de terminar o cativeiro para que o povo voltasse para Jerusalém, e assim ele orou, e assim ele determinou, assim ele jejuou, assim ele venceu, e foi alguém que marcou toda a história. E assim foi com todos os que foram separados. Paulo ficou 3 anos no deserto da Arábia, recebendo revelações de Deus, e se tornou o maior evangelista de todos os tempos. Jesus Cristo, antes do seu ministério, ficou 30 anos esquecido, 30 anos se preparando, lá na província atrasada da Galileia, e antes de começar ainda ficou 40 dias e 40 noites, em jejum completo no deserto, se preparando para o seu ministério de 3 anos e meio, para poder salvar toda a humanidade. E vamos estudar um outro personagem aqui, lendo em Êxodo capítulo 3, alguém que também ficou 40 anos separado por Deus, para que então fosse um instrumento de libertação para o povo de Deus, Moisés. E durante esse período, Deus vem e fala com ele no deserto, onde ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro Jetro, para ele se tornar o grande libertador do povo de Israel. E diz o texto: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Sarça é um arbusto do deserto.
Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. E falou: que impressionante! Pensou: por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tendo escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los dali para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. E Moisés, então enviado por Deus, 40 anos no deserto, sendo preparado para se tornar esse grande libertador, que foi o instrumento de Deus para enviar as 10 pragas para o Egito, para liderar o povo, para bater sobre as águas, abrir o mar vermelho, todo o povo passar, e ir para o outro lado no deserto, e guiar o povo no deserto, até entregar o comando a Josué 40 anos depois, pelo fracasso daquela geração que não creu em Deus e não quis enfrentar os inimigos. Ele ficou ali no deserto, tendo morrido junto com eles, mas guiou o povo até antes de chegar no Rio Jordão, na beira da terra prometida. Um grande homem que fez grandes coisas, porque foi preparado por Deus para isso. Assim Deus está te preparando nessa quarentena para grandes coisas. Deus quer que você entenda isso e tome a segunda atitude, que é a segunda verdade a respeito dessa quarentena, é que só sairemos fortalecidos para cumprir o chamado de Deus, se buscarmos a Deus agora. Lucas 11, 10 a 13, nos ensina que quando buscamos a Deus, Ele nos enche do Espírito Santo, que quando oramos Ele ouve, e que Ele é bom e abençoador de todos os que o buscam. Só não temos recebido mais, e eu me incluo nisso, pois sei que Deus tem mais para mim também e tem mais para você, porque não temos buscado mais. E a hora é agora em que Deus nos chama para buscarmos mais a Ele, porque é um momento de crise, é um momento em que estamos vendo que pela nossa força não vai. Por isso o Senhor está nos chamando para Ele, para sermos fortalecidos nele, nos chamando para buscarmos a Ele. E a palavra é clara: vocês me buscarão e me encontrarão todas as vezes que me buscarem de todo o coração. O próprio Jeremias profetizou isso. E nós vemos aqui em Lucas capítulo 11, de 10 a 13, Jesus falando essa grande promessa, que quando buscamos Ele se revela, que quando batemos a porta se abre, que quando pedimos Ele responde, e se nós buscamos Ele vai nos encher do Espírito Santo, que vai nos capacitar a fazer esta obra. Esse é o tempo, essa é a hora. Deus quer fazer coisas novas, coisas grandes, coisas tremendas, mas não é pela minha força, não é pelo conhecimento do passado, é pelo Espírito Santo, é agora, coisas novas e grandes. E o texto é claro, Lucas 11, a partir do versículo 10. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião?
se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Todos nós queremos. Não existe nada mais gostoso, nada mais prazeroso, não existe felicidade maior do que ser cheio da presença de Deus e do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, e quando estamos cheios dele, estamos cheios de Deus. Ele transborda então em poder, em ousadia, em coragem, em amor, em fé, em bondade, em misericórdia, em domínio próprio, em mansidão, em alegria, em paz, em sabedoria, em manifestações do poder de Deus. E assim nós vamos avançando e conquistando no mundo espiritual os espaços, e ganhando e cuidando das vidas, e avançando as fronteiras para lugares antes inimagináveis, que nem esperávamos que pudessem ser alcançados, mas que serão alcançados, porque se buscarmos ao Senhor, Ele vai fazer. Assim como temos visto isso acontecer com muitos missionários de forma extraordinária, temos visto acontecer em muitas famílias de forma extraordinária, que tiveram suas vidas transformadas, que tiveram suas famílias transformadas, que transformaram povos e nações. Assim também é agora a sua hora, a sua vez, a minha hora e a minha vez, é a nossa hora de buscarmos mais o Senhor para vencermos essa crise, saímos fortalecidos, darmos a volta por cima no poder do Espírito Santo. É um momento de crise, é um momento de fraqueza, é um momento de impotência para toda a humanidade. Essa pandemia tem abalado a tudo e a todos, mas eu quero dizer para você que toda crise, você pode ter dois tipos de resultado. Ou você sai fortalecido, ou você sai enfraquecido. Ou você avança, ou você recua. Ou você vence, ou você é derrotado. Ou você pisa na cabeça da serpente, ou você deixa que ela venha e te pique e te inocule o veneno, e ficará derrotado por ela. Por isso, na realidade, nós vencemos essa crise na medida da intensidade da nossa busca em Deus. Porque não é por força nem por violência, não é por conhecimento e experiências do passado que nós vamos vencer essa crise, mas é no poder do Senhor hoje. Por isso, eu conclamo, eu convoco, eu peço em nome de Jesus, humildemente, para que você busque mais a Deus, para que busquemos juntos e proclamo um jejum, que busquemos ao Senhor durante 21 dias a partir de amanhã, buscando a Ele em jejum e em oração, intensificando a nossa busca, para que Ele venha nos fortalecer e nos responder e nos dar o caminho, a vitória, porque nós podemos fazer muitos planos, como diz Provérbios 16:1, mas a resposta certa vem do Senhor, e nós queremos essa resposta, e é o Senhor que vai nos dar essa resposta. Por isso, quanto mais buscarmos, mais estaremos juntos. Por isso eu desafio e convoco e encorajo você a orar em casa com a sua esposa, com seu esposo, a orar com seus filhos, a orar com seu discipulador, a orar com seus irmãos da célula, a orar com os jovens, a orar com os adolescentes, a orar com as crianças, a orar com os idosos, com os solitários, a orarmos juntos uns com os outros, porque tudo que ligamos na terra é ligado no céu, tudo que desligamos na terra é desligado nos céus, e o Senhor está com as portas abertas, o Senhor está nos chamando: vem, filho meu, vem, filha minha, vem que eu quero te abençoar, vem que eu quero te encher. Deus quer nos encher muito mais do que nós queremos ser cheios dEle. Deus está nos chamando para esse particular, para nos enchermos do Espírito Santo e nos darmos
direções para que então façamos a sua obra. E essa crise vai acabar e sairemos mais fortes e sairemos para fazer a diferença, e já podemos fazer a diferença agora, porque o Senhor não está limitado, a palavra do Senhor não está limitada por essa situação, porque junto com essa situação Ele nos deu condições e tecnologia e acesso às pessoas. Se recebemos essa enxurrada, esse volume de milhões de informações inúteis todos os dias, vamos fazer a diferença, enviando e nos comunicando, orando juntos e nos fortalecendo em Deus, para sairmos mais fortes e realizarmos as grandes obras de Deus. Essa é a terceira verdade que aprendemos. Deus está nos chamando para esse particular. Deus está nos chamando para buscarmos mais a Ele, que Ele vai nos encher do Espírito Santo. E dessa maneira, vamos sair dessa crise mais fortes para realizarmos a sua obra no poder do Espírito Santo. A palavra é clara para Jeremias, que estava preso no pátio da guarda. E ali no capítulo 33, nos versículos 2 e 3, a palavra do Senhor se dirigiu a ele, Deus falando com Jeremias, para fortalecê-lo, e dizendo: assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, o seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei. E lhe direi coisas grandiosas e ocultas que você não sabe. Deus está nos dizendo diretamente para clamarmos a Ele em oração, que Ele irá se revelar a nós de uma maneira especial e revelará o seu plano particular para cada um. Existe uma chamada, existe um chamado, existe uma obra particular de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que cada cristão tem pelo menos um dom espiritual, que cada cristão tem um ministério, que cada cristão tem um chamado, que cada cristão tem uma obra a realizar aqui na terra. Qual é o seu chamado? Qual é a sua obra? Qual é o seu dom? Qual é o seu ministério? A que você veio nessa terra? Você não veio nessa terra para se divertir, você não veio nessa terra para casar e apenas casar, ter filhos, trabalhar, frequentar uma religião, frequentar uma igreja e morrer e acabar. Não, o principal é o chamado espiritual. O principal é a sua vocação ministerial. Deus te chama para uma trajetória única. Existe um caminho para você nesse mundo que ninguém pode trilhar, e que é o caminho em que a mão de Deus vai com você e através de você, e vai tocar todas as pessoas ao longo desse caminho, na medida em que você se deixar ser um vaso, instrumento de Deus. Eu não posso andar no seu caminho, você não pode andar no meu. Eu não posso alcançar as pessoas que dependem do seu toque, da sua palavra, da sua oração, do seu exemplo. Você não pode alcançar as pessoas, para mim, que dependem da minha palavra, do meu toque, da minha oração, do meu exemplo. Mas juntos somos mais fortes. E na medida em que eu vou e faço e cumpro o meu chamado, na medida em que você vai e cumpre o seu chamado, nós nos ajudamos, e aí nós dois juntos fazemos 100 vezes mais do que sozinhos, porque nós dois juntos fazemos juntos com o Senhor, que disse: onde dois estiverem reunidos, 2 ou 3, eu estou ali no meio deles. E na medida em que nós vamos cumprindo o plano de Deus, a maior parte é dele. Na medida em que fazemos a nossa parte, fazemos de forma coordenada, submissa às autoridades espirituais, em obediência às direções que o Senhor tem dado, nós vamos realizando infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E assim
a obra de Deus que é impossível ao homem, ela é feita. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos fortalecermos em Deus. Nós precisamos usar esse tempo em que Deus está nos chamando para Ele. Deus não está nos chamando para jogar joguinhos. Deus não está nos chamando para ficar dando risada com piadas e piadas inúteis. Nada contra, mas isso não vai acrescentar nada e é uma perda de tempo. Mas Deus está te chamando sim para fazer a diferença. Deus está te chamando sim para escrever uma história. Deus está te chamando sim para preparar o terreno para a sua volta. Deus está te chamando sim para completar a tarefa, para que todos os povos ouçam a palavra de Deus nessa geração. As coisas estão avançando rapidamente. Todo o terreno está sendo desenhado para uma nova ordem mundial. Não sabemos quando, mas já está tudo pronto para o anticristo se manifestar. Sabemos que o Espírito Santo o está impedindo de se manifestar, porque a igreja tem que cumprir a sua tarefa primeiro, que é pregar o evangelho a todos os povos, mas a igreja está avançando rapidamente e os sinais da manifestação do anticristo e os sinais da volta de Cristo estão cada vez mais fortes e cada vez mais cumpridos em todos os seus detalhes. Por isso, nós estamos nesse tempo empolgante, nesse tempo extraordinário, em que o Senhor vai revelar o seu plano para nós e nos surpreender, pois coisas grandes e ocultas que você nem imagina e nem sabe, você vai fazer em Deus, você vai fazer proezas em Deus, você vai ver grandes milagres, você vai ver grandes transformações. É empolgante e estamos entusiasmados, eu estou entusiasmado por aquilo que Deus vai fazer, grandes obras através de todos os seus filhos, e o seu nome vai ser glorificado, aleluias, glorificado, em meio à forte oposição, o nome do Senhor vai ser glorificado. Daniel foi abençoado, porque mesmo enfrentando grande oposição, ele escolheu buscar a Deus, e todos os dias ele parava tudo o que fazia, ele era o homem mais ocupado do império, e ele parava tudo o que fazia como o primeiro-ministro mais destacado, e o imperador ia o colocar sobre todas as províncias. Ele já coordenava 1/3 do império e trabalhava mais e melhor do que os outros dois, que o invejavam. E assim então, Daniel parava tudo de manhã, parava tudo à tarde, parava tudo à noite para buscar a Deus. E quando precisava, ele parava tudo mesmo e ficava 21 dias buscando a Deus em jejum e oração. E Deus o usou de forma extraordinária naquele tempo. Deus quer usar a sua vida de forma extraordinária. Para isso é preciso buscar ao Senhor. Para isso é preciso acreditar que Deus está te chamando, acreditar no seu chamado. Deus colocou você nessa quarentena para fazer grandes coisas através da sua vida, mas para isso, você precisa entender que Ele está te chamando para um particular com Ele, para conhecê-lo intimamente. Ele está te chamando para ser fortalecido, para clamar a Ele, para buscar a Ele, para ser cheio do Espírito Santo, para que Ele se revele a você. E então você saia dessa crise fortalecido, pise na cabeça da serpente e saia entendendo o seu chamado e cumprindo o seu chamado, pregando a palavra, alcançando as pessoas, servindo os mais necessitados, sendo instrumento de Deus, orando, intercedendo e proclamando a palavra, cuidando de vidas e fazendo a diferença aqui e nas nações, para que assim façamos toda a vontade de Deus e essa crise logo passe e estaremos logo andando sem máscaras pelas ruas, porque essa crise vai passar, mas
para que isso passe e nós venhamos a crescer e façamos o que Deus quer, escrevamos essa história no reino de Deus. Precisamos acordar para não passar pela crise dormindo, mas sim acordados espiritualmente, despertados e cheios da presença do Senhor. Deus está te chamando para esse particular, para que você o busque, e assim, o buscando, você seja cheio do Espírito Santo e saia, nesse momento já em meio à crise, depois da crise, saia fortalecido, entendendo quem você é, e entendendo o seu chamado, e cumprindo esse chamado maravilhoso para a sua vida. Por isso, eu desafio você, nessa noite, a tomar essa decisão, a dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser esse instrumento. Senhor, eu quero entrar em particular com o Senhor, eu quero te conhecer mais, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero buscar mais, eu quero cumprir esse chamado maravilhoso para a minha vida, eu quero sair dessa crise entendendo mais quem eu sou, entendendo mais o meu chamado, entendendo mais quem é o Senhor, e assim fazer a tua vontade até o fim. E se você quer então fazer isso, tome uma decisão agora, curve a sua cabeça e fale com Deus agora, aí na sua casa, tome essa decisão, porque o mundo será diferente, porque um dia você tomou essa decisão. Assim, quando Jeremias aceitou o seu chamado, o mundo foi diferente. Quando Moisés aceitou o seu chamado, o mundo foi diferente. Quando Daniel aceitou o seu chamado, o mundo foi diferente. Quando Maria aceitou o seu chamado, o mundo foi diferente. Quando Paulo aceitou o seu chamado, o mundo foi diferente. E o mesmo Deus está te chamando para que o mundo seja diferente hoje. Por isso, tome a sua posição, curvando a sua cabeça e buscando ao Senhor agora. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós reconhecemos que somos impotentes e tão pequenos diante de tamanha crise dessa pandemia do coronavírus que abala todo mundo, mas sabemos que o Senhor é maior e sabemos que o Senhor está nos chamando em meio a essa crise para estarmos entrando num particular contigo, que o Senhor está nos chamando para buscarmos mais o Senhor e sermos cheios do Espírito Santo. O Senhor está nos chamando para entendermos a nossa vocação e o nosso chamado e sairmos e fazermos a Tua obra no poder do Espírito Santo. Por isso, Senhor, vá tocando nas mentes, nos corações, abrindo entendimento, todo bloqueio, toda cegueira, todo laço, todo engano, toda distração, saiam em nome de Jesus, e que cada um seja cheio do Espírito Santo, com sede e fome de Ti, da Tua palavra, e seja um instrumento que escreva uma história e faça a diferença aqui e nas nações, começando na sua família, começando no meio das suas amizades, começando na sua célula, começando nos ministérios da igreja, começando nas suas vocações, no seu chamado. Deus usa com poder essa geração e a cada um. Encha do Espírito Santo, escreva uma nova história, glorifica o Teu nome, muda as nossas vidas, muda, Senhor, essa cidade, muda São Paulo, muda o Brasil, muda o mundo, usa-nos a nós, eis-nos aqui, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana, que você então busque ao Senhor e estaremos juntos nesse jejum de 21 dias, lembrando que a semana que vem, no próximo domingo, estaremos festejando 21 anos de Igreja Batista Missionária de Ribeirão Pires. Teremos várias coisas importantes nesse próximo fim de semana. Fique atento, se conecte conosco e vamos juntos estar celebrando esses 21 anos e começando esses 21 dias de jejum e oração. Deus vai fazer grandes coisas. Teremos várias programações durante os próximos 30 dias. Teremos muita coisa, conferência nas casas, teremos várias programações e estaremos
avisando a vocês pelo info, nas redes sociais da igreja. Inscreva-se no canal, inscreva mais pessoas no canal, mande as mensagens. Agora as mensagens estão sendo aos poucos desmembradas dos cultos, você vai poder lançar só a mensagem. Então use essas ferramentas e vamos aproveitar também os pequenos vídeos de 5 minutos que temos aí no canal para mandarmos para as pessoas. Essa semana também soltaremos mais vídeos. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Juntos vamos escrever essa história e fazer essa diferença. Deus abençoe, amo todos vocês, estamos juntos e uma semana cheia de bênçãos em nome de Jesus. Amém.